Com a honra de poder trazer a palavra de Deus. Esse lugar aqui é um lugar muito marcante, graças a Deus. Eu com a minha família, nós servimos a Deus nesse lugar, assim quando ainda era criança, na adolescência, servia a Deus nesse lugar. Tem lembranças muito boas e pude sentir já a presença de Deus aqui novamente. É uma honra estar nesse lugar, é uma bênção estar aqui. Eu gostaria de abrir a palavra, irmãos, no livro de Levítico, já para a igreja poder sentar, né? Ficar mais à vontade. Eu dou continuação. Levítico, capítulo 6, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Tem lembranças muito boas, muito boas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Igreja, pode tomar cedo. As palavras que eu quero frisar é: falou mais o Senhor a Moisés. Então foi o Senhor que disse, o Senhor deu a ordem, para que é uma lei, a lei do holocausto. Amém? E o último versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa é a nossa palavra que Deus me revelou, o versículo, e agora eu espero que Ele revela a palavra. Amém? Então, continuando, igreja, aqui foi um lugar muito bom, lugar onde eu cresci, louvando a Deus, adorando o nome de Deus. Sentimos a presença de Deus nesse lugar, juntamente com a irmã, meu Deus, Maria José e o pastor Valderi, a pastora Maria José e o pastor Valderi, e assim, minha família, tudo. Então, lugar de bênção, lugar de vitória, para a honra e a glória do Senhor, permanece como templo de Deus, a palavra de Deus há muitos anos. Eu praticamente sou um filho pródigo. Eu fiquei 15 anos fora da presença de Deus, não fora da presença de Deus, mas sem buscar Deus na igreja. Fiquei perdido no mundo, desviei depois daquela época, né? Essa foi a última igreja que eu congreguei. Depois eu acabei me desviando do caminho de Deus, mesmo sabendo da palavra, acabei indo pelo mundo, peguei minha herança e fui dar uma volta. Mas Deus é bom, irmão. Quando eu estava lá no fundo do poço, na lama, bem ruim mesmo, bem feio, aí eu fui num lugar, num bairro distante da cidade, estava lá chorando e lembrei de Deus naquele momento. Fazia tempo que eu não orava, não falava com Deus. Lembrei de Deus naquele momento, clamei a Deus, falei: ó Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu lembro que tinha uma diferença, que as coisas eram boas, que as coisas aconteciam. Hoje em dia, por que a minha vida está desse jeito? Por que o Senhor deixou eu chegar nesse ponto? Faz alguma coisa da minha vida, vem me transformar. E eu lembro que, com grande glória, essa é uma imagem, acho que o nome de Jesus eu não quero esquecer, mas eu acredito que eu nunca vou esquecer essa imagem. Jesus Cristo apareceu nos céus para mim, muito tempo, eu nunca tinha visto ele daquela forma, no meio das nuvens. Ele olhava para mim e sorria. Ele olhava e sorria, e eu chorando e falando para ele que a minha vida estava muito ruim, e ele olhava para mim e sorria, e eu não entendia nada. Apareceu um berço, um nenenzinho dentro, e ele olhava para o bebezinho, olhava para mim e sorria. E
ficou nessa, né? E eu esfregava o olho, olhava para outro lugar para ver se, né, se eu estava maluco. A hora que eu olhava lá, ele estava lá. E aí foi uma experiência surreal. Naquele dia, eu fui na minha mãe para contar para ela que tinha acontecido isso comigo. Fui lá na casa da minha mãe, falei: mãe, tá ruim as coisas, tá feio as coisas, não queria te falar não, mas tá muito feio. E eu fui orar lá, aleatoriamente lembrei de Deus, nem ia orar, só fui para lá para esfriar a cabeça. De repente comecei a orar e a chorar, aí Jesus apareceu para mim e tal. Contei essa história para ela, ela falou: filho, vamos na igreja hoje? Aí eu fiquei assim, tô afim, sabe aquele cara que já estava saturado, não queria saber de igreja. Eu não queria mais saber de igreja e nem de crente, nada. Eu estava desgostoso com isso. Eu tinha olhado para o homem. E aí, para agradar ela, meio que ela insistiu um pouco, eu falei: vamos na igreja. Sentei lá na igreja e tal, estou lá, igual vocês estão sentados aí, aleatoriamente na igreja. Fazia 15 anos que eu ia na igreja, 14 anos por aí que eu ia na igreja. Estava numa igreja desconhecida, eu não conhecia ninguém, um homem que eu nunca vi na vida. Também, pelo jeito, ele era um pregador que veio de fora para pregar naquela igreja naquele dia. E como eu fui com meus pais e minha mãe, a gente chegou, já sentou direto ali e ficamos. Ele começou a falar a palavra de Deus. De repente ele olhou para mim e falou assim: Deus me mostra o seguinte, meu amigo, a sua vida é assim, ó, é como se você estivesse afogando no mar, se afogando, e você nada, e quando você tira a cabeça para fora e começa a dar um fôlego, vem uma onda, cai na sua cabeça e te joga lá no fundo. Aí eu já comecei a chorar, eu falei: se tem uma descrição da minha vida, essa daí é boa, né? Desse jeito que está acontecendo. E aí ele falou de novo, repetiu isso: quando você tira a cabeça para fora para pegar um fôlego, vem uma onda e joga você lá no fundo. Mas Deus também me mostra uma árvore, e me mostra uma árvore com muitos frutos, e essa árvore é você. Aí eu falei: menos mal, né? Uma árvore com muitos frutos, mas está longe disso, hein? Está longe disso. E ali acendeu um fósforo no meu coração, como se fosse, né, aquela fogueirinha simples. Mas eu gravei aquelas palavras no meu coração. Já tinha ouvido outras palavras de quando eu era ainda crente. E aí as coisas estavam tão ruins que eu não tinha mais para onde ir mesmo. Todo lugar que eu tentei, tudo que eu tentei fazer por minhas próprias mãos, pelo meu intelecto, dava errado. Tudo que eu ia fazer, dava errado. Eu falei: vou na igreja, tinha uma campanha, nem era igreja, era uma campanha numa casa. E aí eu fui lá um dia nessa campanha, teve um jantar maravilhoso, fizeram um banquete, tá? Pregaram a palavra, louvores, e aí a gente degustou aquele banquete. E aí na outra segunda-feira tinha de novo, e aí eu fui porque eu lembrei do banquete. E aí eu voltei lá, eu falei: eu vou lá jantar lá, porque, né, eu já estava nessa época, estava morando na casa da minha avó. Aí fui jantar lá de novo e tal, chegou lá, a palavra de Deus tocou no meu coração, o pastor fez um apelo, e ali eu reconciliei com Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava cheio de vício, cheio de problema, cheio de peso nas minhas costas, sabe? Um fardo pesado que eu estava carregando. Naquele dia eu já senti uma leveza, mas saí dali ainda lutando. E fui lutando eu comigo mesmo, orando a Deus. Já voltei a orar, comecei a olhar para o céu, parava às vezes à noite sozinho, olhava para o céu, comecei a falar com Deus. E Deus foi ouvindo minhas orações, foi me libertando, foi me transformando, foi tirando eu daquele cativeiro, foi limpando as minhas vistas, foi caindo nas escamas. Eu comecei a enxergar o poço de lama que eu vivia, a situação que eu vivia, sabe? Era uma situação ruim. E aí, assim, quando eu enxerguei isso, quando eu notei essa sujeira que eu estava vivendo, e que Deus, mesmo eu estando sujo, imundo, fedendo aos olhos de Deus, mesmo assim Ele olhou para mim e sorriu. Mesmo assim Ele me estendeu a mão. Mesmo assim Ele falou: alguém aí ainda quer aceitar?
Alguém quer aceitar, independente das condições. Ele não perguntou se eu estava pronto, se eu estava já curado, se eu estava transformado. Ele só perguntou: você quer aceitar? Eu falei: eu quero. Glória a Deus. Oraram por mim, Deus me deu a mão naquele dia. A minha vida começou a melhorar, minha vida começou a ser transformada. Comecei a enxergar aquilo tudo e falei: meu Deus, eu não sou merecedor de tudo isso, e mesmo assim o Senhor me amou. E aí Ele começou a demonstrar o seu amor por mim. Quando eu comecei a notar o amor de Deus por mim, comecei a ver tudo que Ele estava fazendo a meu favor, mesmo eu desmerecendo toda a obra dEle, mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, eu tinha negligenciado tudo que Ele tinha feito por mim há tempos atrás. Peguei minha herança, tudo que Ele tinha me dado, tudo que Ele tinha construído em mim. Eu era um jovem fervoroso, um jovem que falava em línguas, que fazia campanha em monte, um jovem que pregava a palavra de Deus, louvava todo culto, e eu abri mão de tudo isso para ir viver a vida do mundo. E aí, quando eu voltei, que Ele me deu a mão, eu mesmo sujo e imundo, Ele fez isso comigo. Eu comecei a enxergar, eu falei: meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Senhor. Tu és digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. É necessário que eu me justifique, porque Ele me justificou. Mas é necessário que agora eu, entendendo isso, eu me justifique por Ele. Cara, Você fez muito por mim. Você, mesmo eu não sendo merecedor, mesmo depois de tudo que Você já tinha feito na minha vida, eu negligenciei, virei as costas, saí para seguir a minha própria vida, quebrei a minha cara, agora eu volto com uma cara de tacho, clamando e falando: por favor, me aceita. E Ele olha e fala: eu te aceito. Glória a Deus. E sabe que um Deus que faz isso por nós, que somos pecadores, vivemos às vezes, mesmo entendendo a palavra, mesmo sabendo os mandamentos, mesmo sabendo todo o ato de Jesus Cristo naquela cruz, toda a humilhação que Ele passou, muitas das vezes nós vivemos em pecado. Irmão Celso, mas eu não vivo cometendo um adultério, eu não roubo, eu não mato. Mas às vezes a gente tem que analisar coisinhas simples do nosso dia a dia, que a gente deixa de glorificar a Deus para fazer as nossas próprias vontades, para fazer os nossos próprios desejos, para glorificar o nosso vizinho, para glorificar nossos pais, nossos irmãos, para glorificar pessoas que não são dignas de toda a honra e toda a glória. O Senhor diz: aquele que ama mais os seus pais, os seus irmãos, do que a mim, não é digno de mim. E a palavra de Deus, ela vem claramente dizendo: é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Eu preciso primeiramente fazer para Deus. Eu preciso primeiramente demonstrar todo o meu amor por aquele que primeiro me amou. Aleluia. É necessário se atentar a isso, a olhar os mínimos detalhes. Porque não só porque dizemos que somos crentes, que somos evangélicos, e nosso Facebook está escrito lá, evangélico, que a gente segue a igreja, vem no culto toda quinta, todo domingo. Não quer dizer que nós vivemos glorificando a Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso interior. E muitas das vezes a gente vem para a igreja só com o nosso corpo físico. A nossa alma, o nosso espírito está voltado em outras coisas, está pensando em outras coisas. E Deus, Ele quer que a excelência do amor seja dado primeiro a Ele. Aleluia. Que a gente esqueça de todas as outras coisas e ficamos ligados nele. Amém. Ele é o principal, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós tanto procuramos. Porque não adianta eu vir em todo culto, ouvir a palavra de Deus e não ser mudado, e não se transformar, e não dar um grãozinho de esforço, um degrauzinho, um passo a favor de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio, viveu, carregou toda aquela cruz, fez todo o ato, foi humilhado nessa terra para nos entregar a vitória. Jesus Cristo não tinha pecado algum, Ele morreu pelos nossos, e o mínimo que seria era nós diminuir os nossos pecados. Todos os dias, no Salmo 19, o salmista diz no finalzinho:
olha, Senhor, mostra para mim os pecados que eu ainda não conheço, aqueles que eu cometo, que eu não sei que eu estou cometendo, para que assim eu possa me corrigir, para que assim eu possa andar diante da Tua presença com dignidade. Aleluia. Devemos ser íntegros, inteiros, voltados a Deus, porque não seremos dignos de se dizer crentes. Alguém que é crente de verdade, ele tem um fogo dentro de você, tem um fogo dentro dele, ele tem um fogo no altar, e todo dia ele alimenta esse fogo pela manhã, todo dia ele alimenta esse fogo à noite. Aleluia. É necessário uma vida de oração, uma vida de santificação. Não é só porque um dia eu criei na palavra de Deus e eu fui batizado, aí eu fui salvo, porque é necessário, a palavra diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém, você foi salvo, mas você deve permanecer na salvação, porque a salvação, ela vem naquele dia, mas cabe a você todos os dias alimentar esse fogo, porque se você ergueu a mão e aceitou Jesus, foi porque um fogo nasceu dentro de você, um fogo te consumiu pela vontade de ser mudado, pela vontade de ser transformado pelas obras de Cristo, porque se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas pessoas foram livres, mas estão buscando algemas, estão se trancando dentro da cadeia por livre e espontânea vontade, e depois fica preso clamando: Jesus, Jesus, vem me salvar. E Ele vem, e Ele te salva, só que Ele quer mudança, Ele quer integridade, Ele quer que quando Ele te salva, você aproveite das coisas boas que Ele preparou para você. Glória a Deus. Em Romanos 12 ele fala a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que entende o que é salvação, aquele que dá valor à salvação, aquele que alimenta o fogo dentro do seu coração, ele vai viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não vai padecer depois no meio do caminho. Não é necessário que nós aceitamos doença na nossa vida, aceitamos miséria na nossa vida, demônios possuindo a gente com afazeres, coisas que limitam a gente de servir a Deus. A arma principal do Satanás nesse século é o entretenimento. Então, às vezes, você não vê mais pessoa possuído, falando com a língua grossa: eu sou o demônio, eu possuí, tem legião, 15 mil aqui nessa pessoa. Você não vê muito mais isso. Você não vê, mas você vê pessoas sem atenção em Deus, dislexa. A pessoa está vivendo intertido em qualquer outra coisa. Aparece um vídeo e você fica intertido nele. Aparece uma novela, você está intertido. Um filme, você está intertido. A fofoca de um vizinho, você está lá intertido. Enquanto isso, Deus está aqui olhando e falando: e a salvação que eu te dei? E toda a grande obra que eu fiz para você ser salvo, para você ser livre, onde fica? Deus quer nos atentar, irmãos, para um reavivamento da obra, da palavra. Isso é necessário que nós acendemos a tocha, o fogo no altar individual de cada um de nós, para que quando a gente chega no culto, a gente verdadeiramente louve a Deus, que aquele fogo pega todo mundo e onde a gente passa tem brilho. Já se ouviu falar que quem é diferenciado, quem anda na presença de Deus, tem um brilho no rosto. Isso quer dizer que ele anda com o seu altar aceso, por isso reluz. O fogo de Deus é necessário estar todo dia atento. Não podemos aguardar um fogo estranho e a gente viver dessas chaminhas. Não podemos se contentar com isso. Não posso esperar que um pregador de grande nome, alguém muito usado por Deus, venha pôr a mão na minha cabeça para que eu sinta a presença de Deus. Porque Jesus Cristo já veio ressignificar toda a palavra, toda a lei, vivendo de uma maneira clara, para que nós possamos seguir os exemplos dele, para que nós possamos tomar a nossa cruz assim como ele, carregando ela em sentido à crucificação, para nós morrer para nós e viver para ele. Aleluia. E quando você morre para você e vive para ele, não tem frustração na sua vida, não tem
alegria, a esperança, todas as promessas do céu já pode ser vivida agora. No livro de Lucas a palavra está escrita, está dizendo assim: uns vão dizer que o reino dos céus está ali, outros vão dizer que o reino do céu está aqui. Aí Jesus falando, ele fala: mas em verdade vos digo, o reino do céu não está nem ali e nem aqui, o reino dos céus está dentro de vós. Glória a Deus. Então nós podemos viver esse céu até que ele venha, porque se eu vivo infernizado nessa terra e não vivo o céu, como ele vai me resgatar e me levar para morar lá com ele? Se eu estiver infernizado, ele não vai me levar, porque eu vou estragar o reino dos céus. Ele só vai levar quem está santificado, ele só vai levar aquele que está buscando. É óbvio que temos a natureza adâmica de pecador, porque temos a carne, vivemos em 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então, é óbvio que uma hora ou outra a gente vai pecar, mas é necessário que a gente se policie contra isso, porque não podemos ficar todo dia pecando o mesmo pecado. Existem uma infinidade de pecados que não se repitam os mesmos, já que nós somos pecadores e somos condenados a essa situação. Não podemos ser santificados totalmente aqui, porque só Cristo é, mas que vivamos buscando cada dia mais acender essa chama dentro de nós, orar, jejuar. Não dependa de ninguém, não espere ninguém aparecer e falar vamos orar, não espere ninguém aparecer e falar vamos jejuar, vamos fazer uma campanha, vamos subir no monte. Tome você a sua decisão, tome você a sua própria cruz, carregue ela, ande com ela nas costas. A sua cruz é o pesado suficiente pelo tanto que você fez ela crescer. Muitas das pessoas têm um problema de adultério. Era adúltero, aí se converteu. A cruz que ele tem que carregar é de não ser adúltero mais. O outro tinha um problema de roubar, agora se converteu. A cruz que ele tem que carregar é de não roubar novamente, porque isso está dentro dele, é uma cultura. Nós temos 95% do nosso cérebro subconsciente, 5% apenas consciente, e é difícil a nossa consciência ganhar do subconsciente, porque ele é uma cultura enraizada ao longo do tempo. Então tudo que você se habituou a fazer, o seu cérebro vai jogar para que você continue fazendo. Mas aceitando Jesus, negando a si mesmo, é negar os 95% de hábito do seu subconsciente, e entender que agora no seu consciente, com a sua consciência, com o seu coração voltado a Deus, você deve servir a Ele íntegro, Aleluia. ligado nele, coração fervendo. E aí por isso eu prego a palavra para os meus amigos, eu prego a palavra para os meus vizinhos, eu prego a palavra para os meus filhos, eu prego a palavra para os meus irmãos, para quem for. E quando eu não prego a palavra, quando eu ando, porque eu ando justamente perante Deus, eu dou testemunho no meu andar, no meu falar, no meu vestir, Aleluia. em todos os lugares que eu vou. É isso que Deus quer, que abrimos a mão e colocamos o fogo no altar todos os dias, abrindo mão de nós mesmos. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que nós devemos multiplicar, dar muitos frutos. Quer ver? Onde ela fala isso aqui, ó? Livro de João, capítulo 15. Essa é boa, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A vara que não dá fruto é tirada, mas aquela que está dando fruto, ele começa a podar, para que dê mais fruto. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu fui para Jesus Cristo, ele falou: eu vejo você como uma árvore que dá frutos. Aí eu, opa, se eu sou uma árvore que dá frutos, eu quero dar frutos. Então eu tenho que estar ligado em quem? Quem é a árvore? Jesus Cristo. Comecei a estudar a história de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez por mim? O que Ele quer que eu faça com a minha vida? Quando eu comecei a entender tudo que Ele fez por mim, o
que Ele quer que eu faça pela minha vida? Automaticamente o Pai começou a me podar. Você não fuma mais cigarro, Celso. Eu fui acusado por mim mesmo. Não fumo mais cigarro, tem que parar de fumar cigarro. Parei de fumar cigarro. Você não fuma mais maconha, parei de fumar maconha. Você não cheira mais cocaína, eu parei de cheirar cocaína. Você não anda mais com esses escarnecedores, eu parei de andar com os escarnecedores. E Ele foi me podando, porque é necessário. É necessário, você tem que deixar ser podado. Porque se você não deixar ser podado, daqui a pouco você vira um galho seco, cai e só serve para ser jogado no fogo. Tem que deixar Deus agir na sua vida. Por isso Ele te salvou, por isso que você está aqui dentro. Glória a Deus. Você veio, se assentou nesse lugar porque Cristo tem uma obra na sua vida. Ele foi buscar você na sua casa, salvou você. Você é salvo. Você não pode mais agir da mesma maneira, deve estar ligado em Cristo todo o tempo. E deixa Deus te podar, deixa Ele podar você, porque assim você vai dar novos frutos, você vai dar mais frutos na estação correta. Glória a Deus. Deus ama todos nós, irmãos, todos nós. O problema é que muitos negligenciam esse amor. Essa é a situação. Não podemos negligenciar o amor de Cristo por nós. Ele muito nos amou, muito, muito mesmo. Olha, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então é necessário, mas eu dou glória a Deus na igreja. Isso não é suficiente. O suficiente é que nós demos muitos frutos. O glória da boca para fora, muitas das vezes é com o coração. É voltado a Deus, é para glorificar o nome dele mesmo. Mas você glorifica a Deus mesmo, dando frutos, multiplicando. Quando você pega a parábola do talento, ele quer dizer a respeito do reino. Ele deu a salvação para um, a salvação deu 2 para o outro, deu 5 para o outro. Um voltou com 10, o outro voltou com 4, o outro voltou só com a dele. Aquele que voltou só com a dele, o que aconteceu? Servo mau e improdutivo, sai fora. Os outros que voltou com mais frutos, ele falou: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, vem para cá. Você está entendendo? Então aquele que não multiplicar, até o que tem que será tirado. É necessário pregar a palavra. No céu, se eu não sou pregador, dê testemunho, ore a Deus, busque a Deus, fale das grandes coisas que Ele faz na sua vida. Aquela conta de luz que você não conseguia pagar, não tinha jeito, e do nada apareceu um dinheiro na sua conta, alguém chegou, pagou, fez alguma coisa. Isso testifica a sua oração, isso glorifica o nome de Deus. Aleluia. É necessário abrir a boca e falar, porque através do seu testemunho, talvez outras pessoas vão ser salvas. Muitos só dão valor a dinheiro, e talvez você falando disso, eles vão ser salvos por causa disso. Muitos só dão valor à família, e talvez você falando que Deus restituiu a sua família, salvou a sua família, modificou a sua vida, talvez eles vão ser salvos por causa disso. É necessário falar, é necessário estar com o fogo aceso. Esse fogo nunca se apagará no altar. Nunca deve se apagar. Então, de um jeito ou de outro, dê jeito de glorificar o Pai, dando frutos a Ele. Assim como eu estou aqui entregando o meu tempo para pregar a palavra de Jesus Cristo para vocês, assim como vocês estão tirando o seu tempo para ouvir a palavra de Jesus Cristo, para se edificar. Não é em vão. Isso é o fogo de Deus se acendendo em nós. Glória a Deus. Reciprocamente. Tanto vocês passam energia para cá, quanto eu passo energia para lá. E Deus trabalha dessa maneira. Com bom e com suave é, com os irmãos vivam em união. Aleluia. Então devemos ser unidos para que esse fogo se aflore, porque o grande avivamento que Deus tem colocado para a nossa nação, eu creio que o Brasil é um país de avivamento. Eu creio que o Brasil nessa hora está sendo levantado e chamado para reacender o fogo das nações. Aleluia. Eu viajei esse ano, fui para outro país, e lá nessa viagem eu pude ver que a incredulidade no nosso Deus vivo é muito grande. Encontrei uma pessoa e fiquei 7 dias na viagem, rodando. Sabe quando você está de férias, andando numa cidade com 7 milhões de habitantes? Tem gente para todo lado. Só encontrei uma pessoa que falou: eu sou crente, e estava ouvindo a palavra no seu radinho.
Você vê assim, ó, banquinhas de carta de tarô, pessoa lendo mão, outros fazendo rituais, em plena luz do dia, em praças, tem praças só para isso. Filas de pessoas esperando para ver a bola de cristal, qual que é o seu destino, qual que é o seu futuro. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, a gente vive num país abençoado. Glória a Tem Deus. igreja de toda a esquina. Aleluia. Todo bairro tem igreja evangélica. Todo lugar tem alguém pregando a palavra. Você abre o celular na rede social, tem um pregando a palavra, tem um louvando. E lá eles estão padecendo, sofrendo. E nós podemos ver a miséria de muitas pessoas naquele lugar. Sabe por quê? Porque é uma terra cujo Deus não é o nosso Deus vivo. E talvez você ache que você, quando Deus fala, vou levar você nas nações, talvez você ache que você não é uma pessoa qualificada para isso. Ah, pode ter certeza que você é sim. Você precisa só manter o fogo aceso e esperar, porque Deus é fiel para cumprir toda a palavra que Ele disse a ti. Amém, Jesus. Ele é um Deus fiel. Aleluia. Até que hora? Isso é que é vitória, sabe? Ó, João capítulo 17, versículo 4 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. As palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo está orando a Deus, e nesse momento ele olha para o Pai e fala: Pai, eu te glorifiquei nessa terra, cumprindo a obra a qual me deste a fazer. E quando você vem no culto, e a palavra de Deus diz: acende o fogo no altar, continuamente, todos os dias pela manhã, todo dia à tarde, o fogo não se apagará, o fogo arderá perpetuamente. Quando você ouve isso, você tem que entender que essa é uma das obras qual Deus tem falado para você seguir. E será que naquele dia você vai poder olhar nos olhos de Deus e falar: olha, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a tua obra, fazendo a tua vontade, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Uns foi chamado para louvar, outros foi chamado para interceder, outros foi chamado para glorificar a Deus de qualquer forma, cada um da sua maneira. A palavra de Deus nos diz que cada um foi chamado da sua maneira, mas muitos são chamados. O problema é que poucos escolhem realmente servir a Deus, sabia? Poucos escolhem servir a Deus verdadeiramente, e por isso padece, por isso sofre. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus, tem uma coisa que acontece com eles: eles punharão a mão sobre os enfermos e esses serão curados, colocarão a mão sobre os endemoniados e os demônios sairão, fugirão. Eles falarão em novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E às vezes a gente vive com medo, sofrendo. Ai, fizeram um negócio ali para mim. Você crê? Não fizeram nada. Você está guardado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Então é o seguinte: o inimigo, ele está te buscando, te pegar todo o tempo, entretendo você. Igual eu disse, a maior arma de Satanás nessa geração é o entretenimento. Por isso que investiu pesado em tecnologia. Televisão, internet, celular, está na mão de todo mundo todo o tempo. Você olha, está todo mundo assim, ó, sabe? E tem entretido você só para você não cumprir o propósito, só para isso. A maior ferramenta dele é isso. Quando você vê, o dia já se foi, o outro dia se foi, a semana se foi, o mês se foi. E quantas vezes você falou com Deus? Quantas vezes você colocou a brasa no altar? Quantas vezes você estava ali em volta, acendendo aquilo, soprando fogo, fazendo aquilo acender? O tempo está passando e Satanás está entretendo a igreja. Esse é o problema. Muitos crentes não têm feito mais a obra de Deus. Muitos crentes não têm mais levado a sério. Só leva a sério dentro da igreja. Eu vejo, a gente vai às vezes em muitas igrejas e chega dentro da igreja, a pessoa se transforma. Ainda mais tem gente que pega o microfone na mão, aí pronto, aí Deus age, aí Deus faz e roda e coisa, aí sai ali fora e começa: porque eu não estou bem, depressão, ora para mim, irmão, ora para a mesma pessoa, estava cheio da unção, está reclamando da vida. A verdade nos libertará. Amém. Glória a Devemos Deus. seguir a verdade. Aleluia. É isso que Jesus quer. Ele veio aqui para pregar a verdade para você.
Ele veio aqui falar para você que você é digno de salvação. Oh, glória. É digno de morar com o Senhor. Aleluia. Só precisa de uma coisa: disciplina, foco, obsessão. O crente tem que ser obcecado pelo céu. Não devemos ser crentes comuns, devemos ser crentes obcecados. Aleluia. Quando eu decidi servir a Deus novamente, a minha oração é: Senhor, não me deixe sair da tua presença nunca mais. Glória Nunca a Deus. mais eu quero fugir da tua presença, Senhor. Nem que eu queira. Senhor, não deixe, coloque o empecilho, atrapalhe eu, mas eu quero permanecer na tua casa até o final. Aleluia. Porque nós somos umas pessoas que somos injustos com o que Deus faz. Muitas das vezes nós cuspimos em tudo que Jesus fez por nós. E Jesus Cristo, a única coisa que Ele faz é olhar para você e ter misericórdia. É olhar para você e amar você. E olhar e falar: você é menino. Mas hoje nós não somos mais meninos. Nós vamos crescer na presença de Deus. Amém. O fogo vai ser grande, fogo alto. Amém, igreja? Amém. Só para finalizar, eu vou ler o livro de Salmos. Salmos capítulo 28 e versículo 7 diz: O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Oh, aleluia. Amém? Aleluia. É isso que o Senhor é. Então, quando estiver difícil, quando você não estiver conseguindo, quando você vê que o foguinho está apagando, vai lá, se esconde no esconderijo, descansa nele. Ele é teu escudo, ele é teu refúgio, a fortaleza. Ele vai te proteger de todo mal. Nem sempre nós estamos com a autoestima de morar no céu. Às vezes tem coisa que vem para nos abalar mesmo. Vem pedrada do inimigo. Ele sabe como desequilibrar o crente. Ele sabe o lugar certo de desequilibrar. Ele sabe a palavra certa para tirar você da presença de Deus. Mas não esmoreça. A palavra de Deus diz que a palavra tem poder. Clame a mim e responder-te-ei. Então clama a Deus, abre a boca e fala: Senhor, estou sendo provado, Senhor, está sendo difícil, a prova está grande, o inimigo quer me derrubar, quer me tirar da tua presença, quer jogar água no meu altar. Vem com a tua grande glória, com o teu grande poder, com a tua salvação sobre a minha vida. Transforma-me, Senhor. Me tira desse lugar de angústia, desse lugar de sofrimento. Me tira desse altar apagado, Pai. Põe tua brasa, põe teu fogo dentro de mim. Eu quero queimar, eu quero ter fogo. É isso, a gente precisa. Todos nós podemos. Essa promessa não é só para sacerdote. Quando Jesus veio, Ele disse: obras maiores farão o meu nome. Então, no nome de Jesus, você coloca a mão sobre sua cabeça, a mão no seu coração e declara: no nome do Senhor Jesus, o fogo nunca se apagará. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. eu nunca desviarei da presença dEle. No nome do Senhor Jesus, eu andarei em retidão perante o meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu vou ser fiel até o fim. Glória a Deus. Determine essas palavras na sua vida. Com certeza, a palavra que tem poder vai te resgatar, vai te salvar desse momento de angústia, de aflição e de sofrimento. Todos entendidos com a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Ó, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse exato momento. Eu não sei quem está precisando disso. Eu acho que é uma palavra que todos nós precisamos. Amém. Sabe? Guarda isso no seu coração, que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa expressar no seu coração, possa confortar você, que você vá embora com ânimo, com gás, com vitória, com esperança, em depositar toda ela no Senhor, para que Ele possa se inclinar, te dar a vitória, cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. É necessário se manter íntegro com Deus. Faça isso e você irá bem. Faça isso e você será abençoado. Aleluia. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, Ele vai abençoar cada um de nós. Só precisamos ser disciplinados. É rapidinho. Daqui a pouco Jesus já vai voltar. Daqui a pouco Ele vai levar você para o céu. Glória a Deus. Tá? Não adianta só a gente ficar: eu sou crente, eu vou na igreja, está ótimo. Não, faz o melhor possível para Deus, para que quando Ele vir, você não fica tentando pular para ver se sobe. Quando Ele vir, você já vai subir automaticamente. Quando você vê, você já vai estar diante dele. Glória a Deus.
Amém, igreja? Amém. Glória a Deus.